Especiais agora para falarmos um pouquinho sobre essa campanha relativamente nova ou novidade em até alguns pontos, mas o tema já vem sendo bastante debatido, né? 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e agora a campanha Junho Violeta. Então estamos recebendo aqui integrantes do nosso CCI. Um abraço a Silvana, daqui a pouco fala com a gente, ela que é a coordenadora, né? Junto com ela a Cláudia Petri, assistente social. Bom dia, começa aqui pela minha direita. Bom dia, tudo bem? Tudo, bem-vinda. Também o Jonathan Ross, psicólogo. Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, muito prazer estar novamente aqui na Rádio Sorriso. Satisfação nossa em recebê-lo. E também a Guelren Fraceto, que é a coordenadora de Proteção Social Especial. É isso, bom dia, né, Guelren? Bom dia. Muito bem, para a gente começar, vamos começar aqui pela Guelren mesmo, né, Guelren? Por que é importante a gente falar sobre isso, já que você coordena essa parte da proteção social especial? Então, é importante falar sobre a campanha de conscientização à violência contra a pessoa idosa, porque no momento atual que nós estamos vivendo hoje, é de muitas violações, né? Nós estamos num mês de campanha, porém todos os meses nós trabalhamos, né? Trabalhamos tanto do CRAS, quanto do CREAS, quanto lá no CCPI, e nós temos muito. Então nós precisamos conscientizar as pessoas desses tipos de violações, né? Que nós temos violência de idoso contra agressão, física e psicológica, né? Abandono, patrimonial. Então nós precisamos conscientizar as pessoas, né? Sobre a não violência contra a pessoa idosa. Então, nós estamos no mês de alusão a essa campanha, Perfeito. Porém, ela né, é permanente. Permanente. A gente trabalha ela todos os meses, inclusive, né, as equipes, né, mais atuantes são do CCPI e do CREAS, né, nós temos uma demanda específica lá para idosos, e é uma demanda que a gente trata com sensibilidade no nosso município, né? Perfeito. Todo mundo já percebeu. É onde nós trabalhamos, vamos colocar assim, com carinho com eles. E conscientizar a população dos nossos deveres enquanto filhos, enquanto netos, enquanto colegas, enquanto sociedade, para a não violência contra os idosos. Perfeito. Qual é o papel, Cláudia, da assistência social dentro deste trabalho, desse processo todo? O papel da assistência social ele é muito importante, principalmente porque lá no CCPI, a equipe técnica, que é a assistente social e o psicólogo, a gente tem um momento que a gente atende a esses idosos. E a gente tem observado no dia a dia quantos idosos são vítimas de violência e muitas vezes nem percebem que são vítimas, e também como aquele momento é importante para ele estar falando. Então, assim, é um momento acolhedor, é um momento onde é que ele se sente ouvido, onde é que ele se sente valorizado, é onde a gente ajuda ele nesse processo de superação dessa violência, fazendo os encaminhamentos necessários. Então, o papel da assistência social ele é fundamental para que esse processo aconteça no todo e a gente possa ver cada vez menos idosos sendo vítimas de violência. Interessante o que ela colocou, né? Eu vou passar a palavra para o Jonathan aqui, do idoso nem perceber que ele é vítima de violência, do olhar da psicologia. Isso acontece de que forma e por quê? Olha, assim como, por exemplo, quando a gente está na alfabetização e a gente, de repente, enxerga várias letras, mas a gente não entende o significado, a gente só entende quando a gente aprende. Da mesma forma, muitas vezes é com a violência. Então, seja tanto aquela pessoa que pratica uma violência como a pessoa que ela é vítima. Às vezes ela cresceu num ambiente de violações de direitos, de violência, e a pessoa entende aquilo como uma normalidade, quando na verdade não é. Então, o próprio momento que esses idosos têm, por exemplo, no CCPI, então eles trabalham, falam sobre essa questão, né, lá dentro com esses idosos, sobre a garantia de direitos, sobre a questão de violações e outros temas, né? E esses momentos são importantes justamente para eles terem noção de que eles também podem estar sofrendo alguma violência ali, mas eles nem percebem, né?
É da família ou é da comunidade? É geral? Fiquem à vontade, os 3 microfones estão abertos aí para vocês. Então, né, nós temos aí diversos tipos de violência, né, como a Guilherme comentou. Nós temos aí um tipo de violência que é institucional, que pode ocorrer em algumas instituições, órgãos públicos, né, por terceiros. A gente tem em casa também. Uma das violências bem comuns é a questão da violação financeira, a violência patrimonial, onde toma-se conta aí das senhas de cartões, de senhas bancárias, né? A família recolhe o dinheiro da aposentadoria indevidamente, né, desse idoso. Temos aí violência psicológica, temos muitos idosos que sofrem a questão da negligência, do cuidado, né, da família, dos parentes. Uma questão que a gente recebe até de demanda deles lá é que eles muitas vezes não se sentem ouvidos pela própria família, né? E você dar essa atenção também é uma forma, né? Você deixar esse idoso ter uma participação, ter autonomia dentro de casa, nas decisões da família, isso também é importante e que muitas vezes isso acaba passando despercebido pelas pessoas, mas que para eles, psicologicamente falando, é de suma importância. É o se sentir valorizado, né? Em algum momento, a pessoa, em geral, eu falo agora, ela perde a capacidade de tomar as decisões. Aspectos legais disso a gente vai depois conversar um pouquinho mais com uma advogada que já está presente aqui nos estúdios. Mas, no geral, pelo que vocês têm de entendimento, a família precisa aprender a, como disse o Jonathan aqui, a respeitar esse olhar, esse direito do idoso de fazer as coisas da maneira como ele quer, é isso? É disso que a gente está falando aqui? É nesse sentido, né? Então, o idoso, ele muitas vezes, socialmente falando, até questão de papéis sociais e tudo mais, ele vai perdendo alguns papéis sociais, muitas vezes ele vai perdendo o local de fala, ele não é ouvido muitas vezes, Perfeito. mas eles continuam tendo esse direito, né? Eles são muitas vezes socialmente esquecidos, são esquecidos ou deixados de lado pela família, às vezes por uma questão de repente, não contribuir mais com o trabalho e tudo mais, mas eles continuam tendo seus direitos, eles necessitam dessa atenção, é um público que necessita dessa atenção, de um afeto, de um carinho mais especial, né? A gente percebe essa demanda e é sempre importante estar atento a essa questão, né? E as famílias precisam também se atentar desde, por exemplo, a esse idoso, a ir no supermercado e poder escolher, por exemplo, aquilo que ele quer comer, de frutas, tudo mais, do momento de passear, porque assim, o idoso ele tem ali os seus declínios cognitivos, motores e tudo mais, existem as dificuldades, e aí por conta disso tem famílias que também super protegem esse idoso demais, né? Isso tira a autonomia do idoso, às vezes ele passa a se isolar mais, ele não consegue mais sair de casa, ou a família evita que esse idoso saia. Cerceia essa liberdade. Então tem que ter toda uma atenção e um cuidado, né, nesse sentido, quando a gente fala, né, da família. Perfeito. E qual é a ação de vocês? Chegou, de repente, lá neste centro, CCPI, é Centro de Convivência e Proteção, é isso? Não, Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Da pessoa idosa, perfeito. Tá. Chegou algum caso lá, vocês identificaram. Qual é a providência? A primeira situação que a gente faz é acolher esse idoso que chega até nós, né? Nós vamos fazer o acolhimento, vamos ouvir todas as demandas, as queixas, todas as necessidades, no caso, quando houve a violência. E daí a gente vai o quê? Fazer as orientações a esse idoso, a gente vai procurar compreender também a estrutura familiar, como que a família é, como a família se posiciona, até entender se tudo que aquele idoso trouxe é uma demanda realmente verdade, ou se tem alguma coisa que às vezes ainda a mais ou a menos. Então você vai entender toda essa situação para a gente trabalhar com essa família. E a gente tem percebido assim que as pequenas orientações faz toda a diferença na vida desse idoso, na vida dessa família. E a gente tem tido grandes resultados já esse ano em algumas demandas que a gente já atuou, porque a gente verifica que às vezes o idoso não se percebe como vítima e também muitas vezes nem a família. E é o que o Jonas já colocou, eles ficam limitando esse idoso. E esse limitar esse idoso é um pouco comprometedor, porque vai tirar a liberdade, vai cercear a liberdade dele. E aí, em vez de ele continuar avançando, ele vai estar o quê? Regredindo.
E essa regressão, ela vai causar mais anos futuramente. Então, o CCPI, ele é importante, porque lá a gente trabalha tanto o emocional como o mental, a gente trabalha também o físico. Então, todo esse trabalho, ele faz toda a diferença na vida do idoso. Ele se torna um idoso bem mais ativo e um idoso com capacidade de tomar decisões por si em várias situações. Perfeito. Não se perde isso de uma hora para outra, né? Salvo por algum problema mais grave de saúde, Sim, né? não, só nunca um problema mais grave de saúde, mas a nível geral a gente trabalha toda essa questão. E até bem interessante que na atividade socioeducativa, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, então a gente não tinha uma adesão tão grande, mas esse ano a adesão está maravilhosa. E a gente, quando vai, às vezes na hora do café, a gente procura tomar o café com eles, procura conversar com eles de forma informal, e a gente vê quanto isso está contribuindo. E até assim, uma coisa bem interessante, eu tenho 2 estagiárias e uma comentou, nossa, como vindo aqui eu percebi que eu precisava incentivar muito mais meus pais a participar. Como que a gente limita os pais da gente e acaba tomando a autonomia deles. E eu percebi que eu preciso mudar totalmente. Então, assim, é bom até para os filhos, a família compreender isso. Incentivar os pais a participar, incentivar eles a ter atividades diferentes, que é isso que valoriza eles no dia a dia. É uma linha muito tênue, ela é bem leve, é difícil da gente confundir o cuidado com o cerceamento da liberdade, não é? Não sei se Sim. vocês concordam comigo. Isso. Bora juntos, moçada. Vou pedir para minha produção abrir o canal do Fala Cidadão, que tem uma pergunta que chegou durante o nosso breakzinho, nosso intervalo, e é pertinente ao que a gente vai falando por aqui, então vamos ouvir, pode ser? Bom dia, Marlene. Bom dia, Bom equipe. dia. Eu quero fazer uma pergunta. Quando o idoso precisa de um exame e esse exame fica lá meses, anos, não é um tipo de violência também? Porque se a família não pode pagar, é o órgão público que tem que providenciar isso. Tá feita a pergunta e eu vou passar a palavra, então, para mais uma convidada que está aqui, doutora Jéssica Berwanger, ela que representa o Conselho, a OAB no Conselho da Pessoa Idosa em Sorriso. É isso, doutora? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, estou como suplente, né, representando a Ordem dos Advogados no CONDIP, que é o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa. E é um prazer estar aqui, né, para falar sobre um tema tão importante. Sim. E Sobre o questionamento da nossa ouvinte, doutora, para a gente começar, ela disse de uma situação que ela considera um tipo de violência. O que a senhora diz sobre isso? estamos frente a uma situação polêmica e que acontece muito, né, frequente. Vejo como uma violação em 2 sentidos, né? Tanto um direito constitucional, que é o direito à vida e o direito à saúde, e, né, que todo cidadão tem esse direito, e também violação do próprio Estatuto do Idoso, né? O artigo 3º, inclusive, diz assim, que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a pessoa idosa com absolutamente prioridade a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação e afins, né? Educação, a cultura. Então, podemos ver que é uma violação, né? Tanto institucional, né? O próprio poder público, que tem o dever de dar essa assistência, né, à saúde, tem violado. E é muito comum a gente perceber, até nas legislações, até nas leis, né, falando aí da violência institucional, que até o psicólogo aqui também já tinha tocado no assunto antes, que às vezes as próprias legislações já violam ou praticam essa violência institucional. Como um exemplo aqui, que foge até um pouquinho do tema, mas é só para a gente relatar, para a gente relatar sobre como acontece, né, de algumas formas sutis, que a população às vezes não percebe, ou até mesmo o próprio idoso. Por exemplo, a obrigação legal de uma pessoa com 70 anos, ao casar, não pode casar, ele não pode livremente escolher o regime de casamento, por exemplo. Colocaram isso na lei, né? A lei, existe isso na lei. Hoje, né, o Código Civil está aí prestes a ser renovado, a ser atualizado, e vão tirar isso do Será Código abolido. Será abolido. Por quê? Porque né, podemos ver que é uma violação. Escolhas. Hoje tem pessoas de 70 anos de idade que estão plenamente em suas funções psíquicas, né, e sociais. Então, assim, também não pode uma lei
ou quem tem o dever de cuidar, né? Que seria, no caso dessa situação... liberdades. Isso, que neste caso seria o Estado, o governo, né? Então, ele também não pode compelir algumas regras, né? Dizer, é idoso, tá, né, vamos dizer assim, entre Vamos aspas, restringir. inválido. Não né? pode É mais. idoso, tá inválido, né? Então, a gente tem que também aproveitar que já estamos falando do Junho Violeta para a gente falar sobre isso e também. com repensarmos sobre isso, né? como todos nós agimos. Convidada especialíssima aqui também já está recebendo elogio antes mesmo de entrar no ar, porque te viram ali, ó, Silvana. Falou aqui, ó, Silvana, sua dedicação com os idosos é um ato de amor. Obrigada por fazer parte da minha vida, diz aqui o ouvinte. Deixa eu ver se aparece o nome. Às vezes não aparece o nome pra gente, né? A Rosa Maria que mandou. Bom dia, Silvana, bem-vinda. Bom dia, Marlene. Bom dia aos ouvintes, né? Os meus queridos idosos. Já recebi várias mensagens. Estão ouvindo a gente. Estão ouvindo, Que bom. assistindo. Beijo a todos. E são fiéis a Marlene, todos os dias, tá? Tamo junto, né? Manda recadinho para eles, que eles sempre estão Sim. ligadinhos. A gente tem muito carinho, né, pela população dessa idade também. Tô chegando lá, falta só isso aqui para eu ir lá dançar, viu, Silvana? Te espero. Falta só isso aqui, ó, muito bom. Será muito bem-vinda. Com certeza, que bom. O Centro de Convivência aqui em Sorriso faz um trabalho fantástico, a gente sabe. Mas seguindo no tema que a gente falava com a doutora aqui, Silvana, se acontecer esse tipo de coisa que a cidadã relatou, que providência ela deve adotar? A doutora também pode ficar à vontade para falar, o Jonathan que está no microfone. O que essa pessoa deve fazer? Marlene, é um mês, né? O mês Violeta é um mês até muito... É chato, mas é necessário, né? Certeza. Tá conscientizando os idosos. Que claro que a gente gostaria que todos estivessem felizes, estivessem bem cuidados pela família, estivessem participando de grupos, que isso daí faz a diferença, em vez de estar em casa isolado, né? Perfeito. Então, quando acontecer alguma coisa, né? Eu acho que não tem que se calar, não. Tem que procurar os direitos, tem que ligar, né? No Disque 100, que é um número Disque aberto. 100. Tem que denunciar, né? E participar, né? Participar dos meios de convivência, não só o centro de convivência, mas nós temos 4 CRAS que também atende grupos de idosos, que Perfeito. também recebe demandas. Aqui em Sorriso. Sim, E distribuídos, né, para que todos tenham acesso mais próximo das suas casas. com certeza. Muito bom. Se me Doutora, permite... pois não, fica à vontade. Então, assim, vamos lá, né? Uma solução mais prática e jurídica, né? Para o caso da saúde. Isso, ali. no caso da saúde. Está regulado, está aguardando na fila, né? Com a APAC, né? O ideal, ir na própria regulação, né? Entender o que está acontecendo. Não se tendo um resultado ali, o indicado é ir procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público, ou até mesmo um advogado, para que seja ajuizada uma ação judicial aí, né? Para compelir quem for o responsável. Se for de alto custo, vai ser o Estado. Se for de baixo custo, será o município. Então, assim, tem sim os meios, né? Que seria uma ação de obrigação de fazer para assessorar isso aí, né? Tem muitas situações que chegam aqui. Tem a outra que a menina falou, que a mãe escolheu morar com ela. Ela está dizendo que quando a mãe tem mais filhos e só um que vai cuidar, como é que deve fazer? Não sei se ela refere à questão financeira, o que ela está referindo. A primeira situação seria a família sentar e ver também o que o idoso gosta, pretende, né? Eu vejo também até uma situação aí que se envolve o meu entendimento jurídico com o entendimento pessoal, que isso aconteceu lá na minha casa, né? Perfeito. Com a minha avó. A minha avó tem 7 filhas, né? Uma delas é a minha mãe. A minha avó tem a preferência pela filha mais velha. Ela já morou na casa de umas 5, 6 filhas. Mas deu mais certo com aquela. E ela sempre gostou de voltar para a casa dessa irmã, da irmã mais velha, né? Então, assim, e essa minha tia mais velha também cuida com muito amor, com muita dedicação, não está fazendo nada contra a vontade. Então, assim, hoje a minha avó mora com ela, se definiu por isso, e a família sentou-se, reuniu-se e falou, a despesa da avó é tanto por mês. Essas despesas são rateadas. Perfeito. E ela recebe aposentadoria, recebe pensão por morte do meu avô. Então, assim, nesse sentido, tem esse aparato financeiro. Porque não é só o cuidado do dia a dia ali, né? Se precisa de dinheiro. Né? Até porque vai se usar muito mais remédios, medicações, comida especial, enfim. Hoje minha avó usa até fraldas. Então, o primeiro passo de tudo é a família se entender. E também entender o que a idosa gostaria.
Porque, assim, também entendo que se a pessoa já não vai estar mais na casa dela, já saiu do ambiente que ela viveu a vida inteira, já vai mudar de casa, né? Então, já tem essa mudança ali do Já ambiente interfere no físico em bem-estar, si, né? que já vai mudar um pouco a mentalidade, o psíquico dessa pessoa, né? O emocional. Sim. Após isso, vamos supor que a família, os irmãos ali, né? Os filhos não entraram num consenso de pagamento, enfim. Se teria uma ação judicial, né? Que essa idosa pode entrar na justiça contra um dos filhos ou todos os filhos, mas ela é a responsabilidade solidária entre todos os filhos, todos os responsáveis, né? Perfeito. Então, assim, existe uma ação, como também existe o pai ser processado para pagar alimentos para o filho, se existe o contrário, que é o pai processar para se ter aí o pagamento de prestação alimentícia dos filhos, né? Então, esse direito também é o inverso. Assegurado em lei. Está assegurado em lei. E a outra situação também seria, realmente os filhos não têm condição financeira X, né? Esse idoso, se ele não é aposentado, e também não preenche os requisitos para alguma aposentadoria, também se existe o LOAS, que é o BPC LOAS, né? Que seria um benefício assistencial que é arcado pela assistência social. A pessoa não precisa ter recolhido no INSS, porque, na verdade, em que pese ser o INSS que paga, esse benefício é assistencial. A pessoa precisa preencher alguns requisitos. Ser idoso, mas daí 65 anos, a renda per capita tem que ser de 1/4 a renda da família. Pode-se ter algum outro aposentado na família, casa. pode, que esse salário não vai contabilizar, né? Perfeito. Mas, enfim, existe essa outra saída também para se ajudar com o financeiro, né? E tem que ser pensado, né? Com carinho, porque É uma o amor é estratégia. importante, mas sozinho também talvez não resolva, né? Isso. Muito bem, isso é muito importante a gente colocar para quem está nos acompanhando aqui. Gente, esse assunto vai render. Vou precisar de vocês mais um bloco aqui daqui a pouco, tá? Mas antes, Silvana, vamos começar contigo aqui. Está crescendo o número de pessoas idosas? Vocês têm levantado, têm visto isso? Muito grande. Todos os dias nós temos vários cadastros novos. Chega de ser, às vezes, varia de 5 a 10 cadastros novos diariamente. Olha só. A procura é muito grande, então a população idosa de Sorriso tem crescido muito. E todos precisamos pensar nisso, porque vai precisando cada vez mais espaço para esse acolhimento e atendimento, né? Sim, nós temos fila de espera para as atividades físicas. Porque a maioria, né, até mesmo quer nos primeiros horários da manhã ou da tarde. Sim. E aí sempre aqueles horários, exemplo, das 10 horas, das 10 às 11 e das 4 às 5, a demanda já aumentou. Era bem reduzida, agora nós estamos com um número muito grande também. Muito bem. Jonathan, o que você fala sobre isso? Isso afeta o geral das famílias também? Sim, inclusive, de modo geral, toda a sociedade, a gente precisa repensar os nossos hábitos, os estilos de vida, enfim, para receber essa população, porque pensando nessa questão de um aumento da população idosa, né, segundo o IBGE, aí as estimativas, né, então até 2030, ou seja, daqui a 5 anos, o Brasil é para ter a 5ª maior população de idosos, né? No mundo. Tá ali, né? Daqui a 5 anos, imagina. Hoje já é cerca de 16% da população do Brasil, que são idosos, cerca de 33 milhões, né, os dados de 2023, e é um número que vem aumentando. A gente, inclusive, teve recentemente a conferência do idoso aqui no município, e foram nos apresentados os dados, né, o Márcio nos apresentou que hoje nós temos aí mais de 7 mil idosos Em Sorriso. em Sorriso. Olha só. Então é uma população ali que a gente precisa de um cuidado especial, né? Perfeito. Gente, 11h08 já, passa muito ligeira a hora aqui, né? Vamos seguir com o nosso bate-papo. Doutora Jéssica Berwanger conosco aqui, a Silvana Milan, e também na mesa ainda, né, o psicólogo Jonathan, para a gente continuar falando sobre os idosos. E uma pauta importantíssima que bem lembrou a colega Silvana aqui, não dá para esquecer, violência patrimonial. Então, eu vou pedir para a doutora destrinchar esse tema e o que é isso, afinal de contas, e que implicações isso traz. Porque a senhora falava, inclusive, de questões criminais envolvidas aí, né? Temos que observar tudo isso. Isso, é bem lembrada, Silvana, que são tantas, né, tantas formas de violações, e a terceira, né, vamos dizer assim, no ranking de que mais acontece depois da violência
física e a psicológica é a patrimonial, né? A patrimonial, ela pode se dar, porque é muito comum, né, a pessoa idosa não ter acesso a aplicativos de banco, não saber lá no caixa eletrônico sacar, né? Então, ele sempre vai ter geralmente um bilhetinho com a senha do cartão, né? E aí ela confia esse cartão ao saque da aposentadoria mensal aí a algum familiar, né? E é importante... há famílias que rigorosamente cuidam desse dinheiro, né? Mas há famílias também que se aproveitam desse financeiro aí. E hoje também, que está muito em voga também, que saiu nas mídias, foram essas fraudes, né? Praticadas aí através do INSS, né? Através de sindicatos, enfim. E empréstimos, às vezes, fraudados, né? Então, assim, uma dica até para família e auxiliando essa pessoa idosa, é ir conferir no aplicativo que se chama Meu INSS, que loga pela senha do Gov, ter esse aplicativo no celular, acompanhar mês a mês, lá tem todo o demonstrativo de qual empréstimo que descontou, se teve algum desconto de sindicato, enfim, sempre vem discriminado. Vem discriminado. Então, assim, uma dica é para que, então, esses responsáveis que estão ali no dia a dia, acompanhar isso aí, né? Porque, às vezes, tem empréstimo que o idoso não fez, que o familiar não fez. Então, é uma forma também de ficar monitorando, né? E, assim, eu sempre digo que um dia nós vamos ser idosos, né? Sim. Pretendo ficar idosa, né? Eu também, estou na fila. Ninguém Então, quer partir antes, né? A opção não é muito né? adequada aí, ninguém gosta muito. Que possamos, né, Marlene, também ter esse olhar de cuidado para os nossos idosos, né? Porque a gente também não sabe o dia de amanhã, né? Quem vai precisar cuidar da gente? Quando os filhos, ou um deles, sei lá, ou mais, recusa a cuidar, financeiramente mesmo, porque às vezes há situações em que pai e mãe precisam desta ajuda. O que acontece, legalmente falando, em relação a esta situação? Ele tem a responsabilidade, a gente sabe que está prevista em lei, mas como é que está sendo visto e julgado isso, doutora? Porque a gente sabe que o tempo vai mudando, né? As decisões, opiniões, colocações, enfim. Vamos lá. Então, no próprio estatuto, que também se aplica, se for penas, né, previstas tanto no Estatuto como no Código Penal. Se for até 4 anos de pena, é uma contravenção penal, que vai nos juizados especiais. E se for acima desse período, é criminal mesmo, uma ação criminal. Mas no artigo 97, em específico, ele diz assim, ó, deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, enfim, né? Aí tem umas outras situações aqui. A pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, isso aqui é tanto para o filho que está se abdicando ali de prestar assistência emocional, financeira, né? Porque ele está abandonando, né? Está deixando de prestar assistência, né? Aqui também tem outra. Abandonar pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, em entidades de longa permanência, né? Que seriam os asilos, né? Então, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, né? Então, assim, tem as suas previsões legais. Então, não é que, como outras situações que nós comentamos, que existe uma ação de obrigação de fazer para obrigar os filhos, esses dependentes a pagar os alimentos, né? Existe também, mas tem a parte criminal que tem que observar. Isso, associado à obrigação civil, existe a criminal, né? Então, assim, porque é a dignidade da pessoa humana que nós estamos falando, né? Perfeito. Então, todos têm os seus deveres, inclusive o Estado. Na Constituição, né, doutora? No topo da lista dos direitos. A gente falou aqui de abandono, me ocorreu o abandono de descuidar, o abandono afetivo. Isso tem um preço impagável em recurso material, né, Jonathan? Sim, a gente está falando de uma questão do isolamento social que incorre, esse abandono, né, a gente precisa do carinho, da atenção, isso está ligado à saúde emocional, saúde mental, a própria autoestima desse idoso, muitas vezes que isso ocorre e fragiliza, né, mentalmente esse idoso, abala a questão emocional, né, então essa negligência, esse abandono, ele tem um impacto negativo muito grande na vida desse idoso, né? Tem que pensar sobre isso. Uma visita, por mais que às vezes idoso pode ser difícil, todos nós somos difíceis, hein? Nós fomos adolescentes difíceis, a maioria de nós, papai e mamãe aguentaram, né? Então agora tem que dar essa contrapartida aí.
Com certeza. E a gente, né, que eu comentei anteriormente, que eles têm uma questão de uma necessidade maior de atenção, de um afeto, né, o que muitas vezes nos ocorre, né, dos idosos que nos procuram, as demandas deles é muito disso, né, de que o filho às vezes não dá uma atenção, Não me liga, não me não visita, liga. não quer saber de mim. Às vezes o idoso ele só quer poder desabafar, conversar um pouquinho e muitas vezes ali na correria do dia a dia a família acaba não dando uma atenção ou se acostuma com aquilo, né? Ou de repente numa decisão a opinião do idoso não é levada em conta e para eles isso tem um impacto negativo muito forte, né? Essa questão de não ser ouvido, de ser deixado de lado, né? Essa invisibilidade muitas vezes tem um impacto gigantesco, né, psicologicamente falando. É o que a doutora Jéssica disse, né? Nós vamos chegar lá um dia. Como é que a gente vai querer ser tratado, né? Silvana, diz aí, o que você mais observa lá dessas situações que nós falamos agora? O que tem mais aqui em Sorriso? Então, os idosos também, eles não gostam, eles falam que não querem incomodar os filhos, né? Às vezes eles deixam de participar, até mesmo de alguma ir lá no centro atividade, de de ir lá, convivência. porque não querem incomodar os filhos. Porque eu não consegue posso. se transportar sozinho, precisa de uma carona. De uma carona. Até mesmo um exemplo ontem, né, que eu até conversando com uma idosa, eu peguei falando com ela, falei, não, você pede pro seu filho vir trazer você. Ah, mas eu não vou incomodar ele, eu não posso incomodar ele. A gente se sente assim mesmo. As pessoas, no geral, nós nos sentimos assim. Não estou falando só por causa da idade. No geral, a gente não quer incomodar. Né? Só que precisa, é necessário. Até mesmo eu falei, mas quantas vezes você levantou à noite para cuidar do seu filho? É verdade. Né? Quantas vezes você levou ao médico, você deixou de fazer seus afazeres? Então, agora, acho que é uma troca também, né? A conscientização dos filhos, fazer essa troca. É um dos objetivos dessa campanha do Junho Violeta, é justamente lembrar a todos nós dessas responsabilidades, né? Com certeza. A Silvana colocou uma situação antes, ouvindo a doutora falar, e me veio à mente, deu até vontade de rir aqui, de questionarem se o CCI é um espaço onde eu posso levar o idoso de manhã e buscar de noite. Não, né? Não, é só meio período. E 2 vezes por semana. E o objetivo não é ser uma creche para idoso. Idoso não precisa de creche, idoso precisa de convivência, de namorar, de ser feliz, de conversar, não é? E o nosso município, eu sempre falo assim, é um motivo de muita gratidão de Sorriso oferecer para os idosos esse atendimento. Esse espaço, né? Então, assim, nós somos referência nível estadual, né, os outros municípios aí que são clubes, nós ofertamos tudo, né? Então, a Secretaria de Assistência Social, através da Prefeitura, oferece tudo totalmente gratuito. Só de equipe dentro do centro de convivência, nós somos em 18 todos os dias trabalhando. Né? Todos os dias trabalhando, fora os outros, né, que são os parceiros, né? E oferta, oferta além das atividades físicas, eles têm o lanche, né? E esse ano, né, com a equipe técnica. Perfeito. Atendendo eles, né? Tá lá para ouvir e fazer todo o atendimento. Assistente social que a gente já ouviu, o Jonathan. E o Jonathan. Né? Perfeito, é muito bom saber disso. O conselho, doutora, para a gente já ir pensando em fechar, porque nós vamos dar meio-dia, a gente está aqui ainda, porque o assunto não se esgota, né? Mas também não faltará a oportunidade de retomarmos o tema. Como é que é a atuação do conselho dessa pessoa idosa aqui em Sorriso? Então, o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, eu estou como suplente, a doutora Karina, que está como a presidente aí representando a OAB, né? Mas é um conselho em que existem, vamos dizer assim, várias cadeiras com a representação social, né? De pessoas da sociedade civil organizada, que participam aí de orientações, o combate à violência, né? Até a Cássia, que é psicóloga, né? Ela é a vice-presidente. Então, assim, a gente se reúne uma vez por mês para tratar sobre assuntos. Agora, no mês de junho, que está sendo mais assíduo, agora dia 13, teve palestras no Centro de Convivência para alertar sobre os direitos, né? Direitos e deveres, inclusive Perfeito. Também os golpes, né? Como está tendo muito golpe. Agora, até abrir um parênteses aqui, Marlene, está tendo muito o golpe do falso advogado. Olha só. Que eles se utilizam da foto do advogado, esses golpistas aí têm acesso aos processos,
Até porque hoje os processos são todos públicos, né? Com muita facilidade aí na internet, né? Então consegue-se os dados. E eles se utilizam de informações. Olha, foto do próprio advogado, lá no escritório ocorreu isso, de se utilizar a foto do escritório, se passando pelo escritório, falando que a sentença de aposentadoria saiu, mas eu preciso de X reais para que se liberar. A senhora não cobra esses X reais para liberar, Não né? existe isso é um golpe, né? O fraudador, né? Esse golpista, então, se passa por advogado ou se assistente passa de advogado. se passa pelo escritório de advocacia, se identificando, ele até junta uns PDFs de alguma sentença falsa, enfim, um alvará falso, e pede dinheiro para os clientes, e em especial os idosos, em especial quem está esperando uma aposentadoria, e essas pessoas têm se deixado levar, não liga para o advogado, pagando, né? E tem pagando. Tem gente que está pegando dinheiro emprestado, fazendo um empréstimo para mandar dinheiro para esse falso advogado, né? E são golpes. E a OAB, como instituição de defesa também social, né? Não só para defender aí os advogados que estão sendo vítimas, né? Porque tanto os advogados quanto os idosos estão sendo vítimas nessas situações. A OAB estadual aí tem pegado todos esses boletins de ocorrência, fazendo um compilado aí e incentivando aí as investigações para tentar sanar esses diminuir esses pelo problemas, menos, né? Que a gente sabe, estamos todos à mercê, mas aí cabe também uma chamada de atenção para que alguém acompanhe essas pessoas de mais idade, né? E uma dica é se ter o telefone do seu gerente de conta. Do banco. Aconteceu a fraude, descobriu que mandou um Pix que era fraude, liga para o banco. Porque o banco, existe formas de fazer esse bloqueio desse dinheiro. Evitar esse caminho do dinheiro, ele bloqueia. Mas precisa ser imediatamente. Enxergou, já liga lá. Aconteceu, já liga. Porque não adianta fazer boletim de ocorrência primeiro, conversar com o advogado primeiro. Tem que ligar no banco primeiro, depois registrar o BO. Isso aí tem que registrar para poder ter essas estatísticas também, né? E tentar ir coibindo devagarinho, né? Não é fácil. A gente falou de creche, que uma senhora mandou um recado perguntando se não existe mesmo creche para idoso na pastoral do idoso. É na pastoral, aí é um outro assunto, né? Não é do que a gente está... Centro-dia. Centro-dia. Na pastoral, da pessoa idosa. É mais ou menos nos moldes do que a gente estava falando. Isso. Ah, tá. Eu não conheço o programa. Outra pessoa diz aqui que muitas das gerações hoje não têm tempo de olhar para os filhos. Precisa plantar para colher. Concorda com isso, Jonathan? Com certeza, né? A gente está falando de um estilo de vida cheio de atividades, a gente trabalha bastante, estuda, tudo mais, e nisso a gente vai deixando de lado as nossas relações, né? Que são tão importantes aí em todo o período da nossa vida, e a gente tem negligenciado essa questão, né? As relações sociais estão se perdendo e deixando de lado. E talvez hoje, se a gente falar numa questão de adoecimento, de saúde mental a nível populacional, de toda a sociedade, acredito que muito disso é justamente porque essas relações foram sendo perdidas, fragilizadas, justamente por conta desse estilo de vida, a correria que a gente leva. Muito bem. E aqui estão falando ainda sobre idoso, quando o servidor público tem que faltar no serviço por conta de acompanhar a mãe idosa, se tem meios de que recorrer disso, afinal, é um direito do idoso. Como é que funciona essa questão do acompanhamento? Não só para o servidor público, doutora, legalmente falando, para todos. Precisa ter daí o atestado médico, né? Também desse acompanhante, né? Dizendo que ele precisa de um acompanhante. Que ele também é o único acompanhante, né? Muito bem, é possível fazer. Algo mais, pessoas importantes que estão aqui do meu coração, que a gente precisa dizer. Tem muita coisa que precisa dizer, mas importante, corrente e urgente. Fiquem à vontade. Eu só queria fazer que eu acho assim muito fundamental, o que a legislação ela tem se amoldado à sociedade e precisa ser, né? O direito precisa ser assim, precisa ser mais volátil. E desde 2000, porque a lei dos idosos é de 2003. Em 2022 já se mudou o como tratar, que também a gente às vezes não é inclusivo na nossa própria fala, né? Então, eu vi uma situação aqui que me chamou atenção,
que antes o estatuto era Estatuto do Idoso. Aham. Agora é Estatuto da Pessoa Idosa, ou muito seja, bem. incluindo também as mulheres aí Perfeito. nesse caminho, né? Então, assim, vejo que a legislação também tem, o legislador também está tendo esse olhar mais inclusivo, né? Então, muito importante esse Junho Violeta para conscientizar. E, às vezes, a iniciar do legislador, isso vai entrar na nossa casa também, né? Nas nossas ações, de como tratar esse idoso, como acolher, né? Então, acho muito importante. Também para encerrar minha fala, Marlene, Aham. eu, como advogada e representante de ordem, né? Tenho a dizer que a OAB ela é essencial à administração da justiça, o advogado, né, é essencial à administração da justiça. Então, nós não temos só o papel de atuar na defesa técnica, mas também na promoção da cidadania e dos direitos humanos. Por isso, reforçamos o compromisso de toda a advocacia na defesa dos direitos da pessoa idosa, promovendo orientação jurídica, ações preventivas e participando de campanhas de conscientização como essa que está ocorrendo aqui. Perfeito. Estão perguntando ainda que se tem filho que se aproveita do dinheiro do idoso. Tem, né? Claro que tem, infelizmente. Tem. O que deve fazer aí? Denunciar? Se o idoso tiver condição, pode denunciar também. Denunciar. Tem o Disque 100, porque é uma forma de abuso, né? O Aham. abuso patrimonial. O Disque 100 é tanto para denúncias de crianças, mulheres e pessoa Qualquer humana, tipo né? de violência. Isso, que tem violência contra a pessoa humana. Então, é o Disque 100. Ou a própria polícia, né? Ou os conselhos municipais da pessoa idosa, né? Polícia Civil, então, Ministério Público. Então, assim, tem bastante órgãos aí para ajudar nessa situação. A doutora falava da legislação, existe um termozinho, etarismo, né? Não está muito em voga ainda, mas a gente precisa começar a trabalhar isso também para diminuir essas discriminações em relação, né? Eu acho que o objetivo é esse. Tem uma discriminação que eu também me chama muita atenção, até quando a pessoa vai chegando ali próximo aos 60 anos, ela vai se preocupar em se aposentar, né? E a pessoa próximo aos 60 anos, ela já é praticamente banida no mercado de trabalho. Elas já não conseguem arrumar emprego, né? Já são demitidos, né? Por conta da condição de saúde ou até mesmo da idade, né? Então, existe muito e nós, como sociedade, temos muito a que crescer e muito a que melhorar, né? Perfeito. E também temos um grande problema que os jovens não se preocupam em, por exemplo, recolher o INSS, né? Fazer Se preparar para esse uma momento. previdência privada que seja, né? Todos os jovens, que é muito comum, já passei até por essa fase. Não, eu vou trabalhar, vou ter minha profissão, não vou precisar do sistema público, né? Mas muitos pensaram assim lá na juventude e hoje, lá com 60 anos, estão à mercê. Às vezes não recolheram e vão ter que recorrer ao LOAS, por exemplo, né? Então, que também possamos aproveitar nesse mês de junho violeta, que a programação patrimonial, o pezinho de meia, né? É muito importante, né? Até para a pessoa não sofrer lá no futuro, né? Porque a falta de dinheiro também causa muitos problemas psicológicos, né? Perfeito. E aí, associado com não trabalha, problemas de saúde, né? Sendo acometido com problemas de saúde e ainda não tem Apoio familiar. apoio familiar e financeiro, então... É difícil, né? É. Obrigada, doutora. Sempre bem-vinda aqui. Obrigada, Marlene. Jonathan, fica à vontade também para as suas considerações. Primeiramente, agradecer o espaço, né? É importante essa conscientização, a gente falar sobre isso. E reforçando a fala da doutora, lembrem-se que vocês vão envelhecer aí, né? Então, respeitar o idoso, respeitar, por exemplo, a vaga no estacionamento, respeitar, por exemplo, até uma questão de calçada, acessibilidade, Perfeito. a mobilidade, pensando aí também os próprios políticos, enfim, a questão, né, dessa atenção, o cuidado com o público idoso, é um público que precisa ser ouvido. Nesse sentido, também, né, a questão desde novo, além dessa questão da programação do patrimônio, mas também cuidar da saúde física, mental, cuidar das relações familiares também, né? Lógico que a gente sabe que
cada caso é um caso, existem ali algumas questões que a gente tem que sempre levar em consideração, mas é isso, né? Lembre-se que Perfeito. a tendência é que todo mundo envelheça e em algum momento será idoso também, né? Maravilha. Obrigada, Jonathan. Nada que a psicologia não possa auxiliar naquilo que a gente não vê outra solução, né? Marlene, Muito se me bom. permite, eu já Vamos já lá. encerrei, mas Vamos agora lá. me veio Diga, à doutora. tona rapidamente. Sobre a vaga que o Do Jonathan... idoso, Aham, né? sobre a É um vaga. desrespeito constante, Sim, né? Total. e aproveitando aí que se trata de preferência, também tem uma situação que existe a preferência da preferência, que é o idoso acima de 80 anos. É verdade. Então, Os a 80 preferência- mais agora. 80 a mais, né? Então, é só deixar Respeite, esse lembrete. né? É. Quem está nos 60 tem que respeitar mais o 80 mais, né? Isso mesmo. Perfeito. E os demais também, né, Silvana? Com certeza. São tantos assuntos, né, Marlene? São muitos. A gente Me- precisava de umas 3 Mas- horas só para falar disso. E me fez lembrar outro aqui, né? Até quero pedir aí a compreensão dos alunos, dos trabalhadores que estão usando o transporte coletivo, que os nossos idosos usam o transporte coletivo para ir para o CCPI. Tá. E a maioria das vezes, né, eles chegam, às vezes até com hematomas que caiu dentro do ônibus. Porque não deixaram porque não sentar. deixaram sentar. Então, vamos dar preferência aí, né, para os nossos idosos, porque eles já não têm tanta firmeza nas pernas como os adolescentes, né, como as pessoas mais jovens, Sim. tá? E esse mês é um mês de conscientização, né? A programação nossa começou no dia 3 e tivemos a Faculdade Atenas, com o curso de Direito, também o CREAS fazendo o evento lá no Centro de Convivência. Nós ainda vamos ter uma programação no dia 27/6, também com a Faculdade Atenas, o curso de Direito. E no dia 30/6, às 7 horas da manhã, no Paço Municipal, nós vamos ter um teatro com uma encenação com os nossos idosos, falando sobre a violência contra a pessoa idosa. Então, todos estão convidados para ir dia 30, 7 horas da manhã. E conscientizar, né, é o primeiro passo para proteger a pessoa idosa. Então, Perfeito. vamos ter consciência, né, e cuidar de Todos, quem? De todos, né? e de é todos, deveres de né? todos, De né? todos, todos Porque temos se dever. Deus quiser, Deus permitir, todos nós chegaremos lá um dia. Amém. É isso Amém. aí. Obrigada, gente linda. Obrigada também a Guelrin Fraceto. Faltou um microfone à mesa aqui hoje, né? E a Cláudia Petrick, que estiveram conosco aqui nessa entrevista. Obrigada mesmo. Parabéns a toda a equipe lá do CCPI pelo trabalho. E a doutora também. Gratidão à Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre diz presente para nós aqui quando precisamos desse suporte.